Salmos 24, que desafio. Vamos ler a primeira frase, diz assim, Salmo de Davi. Ao Eterno pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Olha que importante quando a gente tem nos Salmos uma equivalência ao Gênesis no primeiro dia da criação, onde tudo que existe pertence a Deus e tudo que nele habita. Quando a gente começa a estudar a Kabbalah e a psicogenealogia, a gente sabe que tudo que a gente estuda naquele tempo, ele tem uma metáfora de projeção para este tempo. E é muito interessante porque aqui, nesse versículo, nós temos um tempo pretérito, quando estava sendo construído o Templo de Salomão. E dentro do Templo de Salomão estaria a Arca da Aliança, que é o lugar onde estariam os 10 mandamentos, o que a gente chama de preceitos, ou os 10 ditos. Numa equivalência, a gente traria aqui uma referência à árvore da vida. E eu já fiz um curso, inclusive, com o professor Mário Saban, na verdade foi o professor Alejandro, que é um médico, e a gente fez toda uma aula sobre câncer, trazendo a Arca da Aliança como a célula dentro do templo, que seria o Templo de Salomão, mas o templo esse é o corpo físico, né? Então, esses 10 mandamentos nada mais são do que essas 10 dimensões de nós mesmos dentro deste templo, que é sagrado, que é a morada de Deus, né? Por isso que a gente tem ali uma metáfora quando ele fala sobre batentes, né? Erguei, ó portas, os vossos batentes. Então, é uma metáfora também, porque ali a gente tem nas duas colunas os querubins, mas eles representam a árvore da vida, que tem 3 colunas. As colunas laterais, elas representam os nossos desafios de encontrar o caminho do meio, né? Encontrar o equilíbrio no dar e encontrar o equilíbrio do receber, encontrar o equilíbrio daquilo que a gente acessa na dimensão do inconsciente, trazer a luz do consciente, enfim, a gente vai tentando encontrar essa dimensão, mas mais do que tudo há uma alusão sempre ao monte. Eu não sei se vocês já perceberam, mas há sempre uma alusão ao monte que fala metaforicamente do caminho de ascensão do homem, né, de Adão Kadmon, que é o homem arquetípico, para o homem terreno. Então, há um tempo de procissão, né, de caminhada, desse tempo, desse homem terreno para esse homem espiritual. E como Deus diz, tudo a ele pertence. Isso é uma reflexão para você pensar quando você fala de alguém ou você diz assim, essa pessoa ela está possuída. Muitas pessoas me perguntam isso, porque sabem que eu sou parapsicóloga também. E eu sempre digo, você é o templo do sagrado. Você é o templo do sagrado. E tudo que nele habita. Ou seja, não existe... Se você tem um terreno ao lado da tua casa, que é teu, e alguém vem para fazer morada, o que você faz? Você diz, não, vai embora. Esse templo, esse terreno, esse espaço é meu. Assim somos nós, porque esse versículo é para você. Tanto que ele fala, né, no versículo 4, que fala muito desse tempo na matéria, ele diz assim, que a gente deveria buscar o homem limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e que não jura enganosidades. Na verdade, aqui a gente tem as metáforas da árvore da vida, né? E ele fala também nesse versículo, nesse salmo, sobre a geração. Então, nós temos aqui uma transição na geração do rei Davi para a geração do rei Salomão. Nós temos uma geração do rei Davi que foi bastante material, né? Que botou a mão na massa, que lutou, que teve, né, questões de morte, de arrependimento, de busca do perdão, para uma ascensão, né, a um plano espiritual. Inclusive, quando você estuda os salmos, este salmo especificamente, ele tem dentro dele 6 nomes de Deus que eu vou
botar aqui, né? Eu vou colar aqui para vocês visualizarem. Então, ele é considerado, esse salmo, ele é lido, né, em muitas sinagogas, e existe um tempo específico para ele. Ele é um salmo de abundância. Por quê? Porque ele é considerado uma alusão ao tempo da criação, onde neste tempo da criação, quando nós ascendemos a nossa dimensão, tudo criamos, né? E você sabe, por exemplo, que quando a gente fala do judaísmo, dos judeus, existe muita prosperidade e ascensão. Por quê? Porque eles conhecem as normas que regem a vida, né? E essas normas, ou essas leis, ou os 10 mandamentos, nada mais são do que o entendimento e o equilíbrio nessas dimensões em nós. E aí a gente encontra esse ponto de equilíbrio dessas duas colunas que se erguem no caminho do meio. E aí nós redimensionamos as nossas questões materiais, porque há uma menção à vaidade, ao ego, às falas, às maledicências, a tudo que o nosso entorno nos sujeita. Depois a gente tem o puro de coração, que é essa conexão conosco, a minha verdade, já falamos sobre isso. E a partir disso, né, eu subo um monte. Então, nós estamos aqui na coluna do meio, a galera que está estudando comigo, na coluna do meio da árvore da vida, onde nós temos Malhut, Yesod, Tiferet e Keter, né, que são dimensões de nós mesmos, mas que para chegar nessas dimensões a gente tem que equilibrar essas colunas da direita e da esquerda. Fica aqui a dica para os meus colegas do Saindo da Matrix, meus alunos, e que vai começar, inclusive, uma nova turma agora em 2024 para a galera que está fazendo psicogenealogia. Então, se você quer estudar mais comigo, psicogenealogia, que mostra para você para que você veio na família, e Kabbalah, que vai mostrar o para que você veio, né, nessa vida como alma que és, você pode estar comigo nessa jornada. Muito obrigada por trilhar comigo, né, esse tempo da salmoterapia. A cada dia a gente vai assumindo, né, ascendendo esse monte em direção a colocar a nossa coroa, né, que é um templo do Senhor, templo de Keter, templo messiânico, templo onde a gente vai ascendendo na nossa dimensão espiritual e nos equivalendo a Deus, né? Tudo aquilo que ele fez, Jesus disse, faremos se acreditarmos e muito mais. Um grande beijo para você, a gente se vê amanhã no Salmo 25.